Cuidar da saúde é cuidar de você. E para manter esse cuidado, a Real Convênios está presente em várias cidades, com ampla rede de profissionais e serviços credenciados. Conheça todos em nosso aplicativo. Tudo sem carência e valor que surpreende. Real Convênios, para você e para quem você ama. Nosso WhatsApp 68 32 23 10. Sulista em um ambiente confortável e aconchegante. De segunda a segunda, almoço com os melhores cortes de carne, além de um caprichado rodízio de carne, pizzas e massas. Faça o seu evento na Estância e ganhe desconto especial. Reserve agora 3221-8092. Estância Churrascaria e Pizzaria. É comida boa demais, tchê! É isso aí, meus irmãos. Mais um dia aqui de podcast Alex Carvalho. E hoje eu tenho aqui o privilégio de estar com duas grandes autoridades para conversar de assuntos muito polêmicos nessa noite. E eu estou aqui justamente com a Joane Lopes, e com a advogada, vocês já conhecem, porque ela já esteve aqui em outra programação nossa. Mas também hoje estou com a nossa colega da conselheira tutelar, que é a Nayara Carvalho. Acho que ela é minha irmã aí, porque na verdade meu nome é Alex Carvalho e ela é Nayara Carvalho. E nós vamos estar conversando aqui de vários assuntos, então fica conosco, clique aí, inscreva no nosso canal, siga também a gente no Instagram também. Eu já quero agradecer pelos apoiadores aí, a Real Convênio, a Estância Gaúcha e aqui o Estúdio do Spin, é uma grande produção, meus amigos. E hoje eu quero começar diferente, eu quero começar falando com a nossa irmã do Conselho Tutelar, de um assunto que o Brasil todo está falando, que é justamente sobre a Mirella, uma criança aí de 2 anos, né, 1 ano e meio para 2 anos, que foi morta, parece que foi abusada pelo padrasto, e ela do Conselho Tutelar, ela vai explicar o que é o Conselho Tutelar e o porquê que o Conselho Tutelar está preocupado com esse caso dessa jovem chamada Milena. Boa noite, minha amiga, seja bem-vinda, fica à vontade. Boa noite, pastor, boa noite a todos vocês, né, que estão assistindo este momento único. É um prazer estar aqui, né? Queremos agradecer a Deus por essa oportunidade com o senhor Alex Carvalho, com certeza é meu parente, e ao lado, né, dessa grande mulher, a nossa querida advogada Joane Lopes. Eu tenho um prazer de estar aqui dividindo esse momento com ela, uma pessoa muito especial para mim. E vamos começar a falar um pouco sobre o Conselho Tutelar, porque muitas pessoas têm dúvidas, pastor, a respeito do Conselho Tutelar. Então, o Conselho Tutelar ele tem 3 características fundamentais, conforme o artigo 136. Ele é permanente, ele é autônomo e ele é não jurisdicional. Ele não integra ao Poder Judiciário, ele não integra segurança pública, ele não integra ao Ministério Público, e ele é encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, estabelecido aqui nessa lei, que eu falo que é a Bíblia de todos os conselheiros tutelares, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Esta lei estabelece aqui o que é o conselho, a função do conselho tutelar, né, do conselheiro, e vem dizendo quais são esses direitos que o conselho tutelar ele defende, né? Ele zela, que são os direitos à vida, à saúde, à educação, à alimentação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Então, esses são os direitos, o qual, quando está sendo ameaçado ou violado, em 3 hipóteses, artigo 98. Primeiro, por ação ou omissão dos pais ou responsáveis. Segundo, por ação ou omissão do Estado. Terceiro, em razão da conduta. Então, quando esses direitos estão sendo ameaçados ou violados, aí o Conselho Tutelar, quando ele é noticiado, quando denunciam a ele, aí a gente precisa, né, atuar. E é bem interessante que muitas dessas pessoas não sabia o que o Conselho Tutelar faz. E você recebe muita denúncia, como que vocês viram essa situação dessa criança, que não é o estado do Acre, mas está nas redes sociais, sobre essa criança chamada Mirella. Pastor, é lamentável, apesar, né? Que tem muitas Mirella aqui no Acre também, tem muitas crianças que acontece isso, né? Tem muitas, né? Assim, esse caso que aconteceu, que deu uma repercussão nacional, né? Aqui no Acre também já ocorreu, e muitas vezes ocorre e as pessoas têm medo de denunciar.
achando, né, que denunciando elas vão ser notificadas a comparecer, mas tem a denúncia anônima. O importante, se eu suspeito que está acontecendo uma violação de direito, mas eu não tenho certeza, eu posso denunciar. Porque o artigo 13 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala que a suspeita ou confirmação, né, obrigatoriamente tem que ser comunicado ao Conselho Tutelar. Né? Então, eu sou só suspeito, mas eu tenho certeza. Também comunica ao Conselho Tutelar. E vocês fazem o trabalho de ir lá investigar, ir lá apurar o que está acontecendo através da denúncia. Aí é bom essa sua colocação, porque o artigo 101, onde é as medidas de proteção, e quando a gente fala assim, medida de proteção, muitas pessoas acham que a gente está protegendo o erro de uma criança ou adolescente. Não é isso. A medida de proteção, ela é aplicada mediante uma violação de direito. Um exemplo, quando nós recebemos uma denúncia, né, a gente chama de notificação de violência. O artigo 101 fala que verificada a hipótese, quem é que verifica? O Conselho Tutelar verifica, ele verificou, ele constatou. Se é crime, se é uma violência sexual, então a investigação se dá no âmbito da Polícia Judiciária. Okay. E o Conselho Tutelar, ele vai aplicar as medidas de proteção. Essas medidas de proteção, ela pode e deverá, dependendo da situação, chegar até a autoridade judiciária, né, que é o nosso juiz. E aqui eu quero fazer uma menção a ele, ao nome dele, porque ele não tem medo de esforços. É um juiz assim que ele veste realmente a camisa, sabe, da segunda vara da infância e juventude, além dos promotores que nós temos aqui. Eu posso citar o doutor Maia, né? Claro. Todos conhecem, né? O nosso promotor, o doutor Dyson, também a doutora Vanessa. Enfim, né? O doutor Danilo, parabenizar, ele assumiu agora, né? O Ministério Público como o Procurador-Geral do Ministério Público. E a gente trabalha, assim, a Polícia Militar também. Então, tem um conjunto, os CRAs, CREAS, a rede, né, que vai atender a medida do Conselho Tutelar quando é aplicado. Então, a gente tem uma retaguarda, mas mesmo assim, a falta de políticas públicas ainda é visível. Um exemplo, pastor, CAPS-I. CAPS-I é o CAPS que poderia e deverá atender criança e adolescente vítima ou usuário de drogas. Nós não temos. Aqui no estado do Acre, né? Aqui nós não temos, Rio Branco já era para ter há bastante tempo. E isso E cada dia está crescendo. Está crescendo, A gente vê aqui no centro da cidade, está tipo uma Cracolândia, como em São Paulo. No Rio de Janeiro tem muito disso. Aquele bairro que é só drogado. A gente vê muito adolescente, muita criança nessa área, né, que é muito triste. E a gente não pode fechar os olhos, né, doutora Joana? A gente não pode fechar os olhos. Mas, infelizmente, se, né, o gestor maior, se ele não tivesse compromisso e comprometimento em dizer, não, as crianças e adolescentes, eu tenho que cumprir isso aqui, é prioridade absoluta, e não colocar no orçamento, nós vamos continuar enxugando o gelo. Sai governo, entra governo, e nós do mesmo jeito, enquanto isso as nossas crianças, os nossos adolescentes entrando na criminalidade, muitas vezes sem opção, e aí acontece, como foi assim, o caso da Mirella, né? Uma criança, meu Deus, totalmente inocente, e a maneira, né, drástica, né, que ela foi. Eu posso citar um exemplo aqui, pastor. Quando começou a pandemia, em 2020, eu estava no plantão, eu fui chamado, né, ali na UPA da Sobral. Chegando lá, já vi uma conselheira e a polícia. Resumindo, né, a criança, ela estava espancada, quando eu peguei ela no colo, o braço quebrado, assim, os lábios da criança inchados, a testa, e aí levaram para o pronto-socorro. Quando chegou lá, a médica constatou que a criança tinha sofrido violência sexual. Nossa. 1 ano e 7 meses. Além da violência pastor, física, a violência sexual. Então, assim, isso acontece e tem acontecido. E se eu não faço a minha parte, né, eu estou contribuindo. Tem uma frase que a gente sempre usa no Maio Laranja, né, que acontece todos os anos. E o Maio Laranja tem que ser todos os dias. Sim. Se esquecer é permitir, lembrar e combater. Faça bonito, denuncie, diz que sim, mas não vamos vedar os olhos para essas violações de direitos que só aumentam. E é bem interessante, agora eu vou passar a bola aqui para a Joane, né, a nossa advogada, que
além de ter essa situação da violência física, da violência, no caso, sexual, ainda tem a violência virtual, não é, Eugênia? Muitas crianças, muito adolescente, eles têm passado por essa exploração de imagem sem saber, né, que está acontecendo isso. Você, Joana, que é advogada, você é bem aprofundada nessa área das coisas virtuais da internet, como que você está vendo esse caso da Mirella? Apesar que é um caso bem específico, assim como a nossa colega do Conselho Tutelar, mas você como advogada também, como mulher, e como que você está vendo essas coisas todas acontecendo com essas adolescentes e crianças, né? Sim. Eu sempre gosto de me posicionar em relação à nossa responsabilidade social, né? Enquanto a sociedade, nós temos um papel muito, muito importante enquanto ser humano, que é a da proteção da criança e do adolescente. Sempre que eu enxergo uma criança, eu enxergo um adolescente, eu penso que ela tem uma vida, ela é uma vida e ela precisa de proteção. Independentemente se seja física, na parte física, que é o abuso sexual físico, tanto como o abuso sexual virtual. Porque a gente já até conversou um pouco sobre isso, que está sendo outras maneiras de violações da criança e do adolescente, mas que as consequências são as mesmas. As mesmas, né? As consequências psicológicas, as consequências físicas, as consequências no meio social da criança e do adolescente. Então, a consequência é a mesma. Então, por que nós, enquanto sociedade, enquanto governadores, enquanto chefes de Estado, chefes de governo, não voltamos o nosso olhar, né, verdadeiramente para as crianças e adolescentes? Porque é o futuro. Né? A gente nunca pode deixar e negar que a criança e o adolescente, ela é o futuro. Verdade. Então, se nós temos uma infância doentia, adoecida, uma infância que foi com várias violações, vamos ter adultos que podem estar perpetuando a mesma violência. Repetindo o que sofreu. E também não vai ter, eu nem digo também essa parte, mas pode ser a parte de qual? Repreensão, né? A depressão, o suicídio. Então, é um assunto muito pertinente e ainda mais para nós que somos sociedade. Eu sempre gosto de ver a nossa responsabilidade, a proteção da criança. É bem interessante, Nara, que a gente vê todos os dias na mídia, né, na televisão também, que sempre tem essa situação de um abuso de um padrasto, de uma madrasta, de um irmão, de um avô, né? E essa região norte aqui, em qual nós vivemos, é uma região que verdadeiramente é muito carente, às vezes, de uma educação, de uma cultura educacional. E às vezes acontece, tipo assim, numa chácara, acontece num lugar distante, ninguém fica sabendo disso. A pessoa, às vezes, vem trazer a revelação que foi abusada quando já está adulta, que aconteceu isso quando tinha 13 anos, mas agora a pessoa já tem 30. Sim. Você acontece muito desses casos? Você pega essas histórias? Como que você vê isso? Sim, o Conselho Tutelar, né, ele já pegou algumas histórias assim, e é importante ressaltar o artigo 18, que a doutora Joane estava falando sobre o dever de todos, né? Então, assim, eu tenho a minha parte a contribuir, o senhor tem, a doutora Joane tem. O artigo 18 do Estatuto vem falar assim, que é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório e constrangedor. Então, assim, quando chega a notificação para nós, conselheiros tutelares, a zona rural também não tem sido diferente, pastor. Muitas situações, muitas violações de direito, eu posso citar aqui. O ano passado, né, 2 colegas nossos, desceu ali na Transacriana, foi lá no Seringal Espalha. Foram 3 noites, né? Foi 3 dias, né? Okay. E 2 noites para poder chegar lá. Então, para poder verificar uma situação. Eu mesmo, né? Também visitei, não o Espalha, mas outras situações que até de cavalo, né? Eu precisei para poder chegar lá. Mas a gente conseguiu chegar lá. Para cumprir o dever, né? Para cumprir, porque ainda tem muito, algumas pessoas têm assim, a cultura
em achar que não, eu que fiz, o meu filho ou minha filha, eu tenho que ser o primeiro, eu tenho que ser a primeira. Eu que fiz. E não é assim. Né? Toma posse do filho, não, agora que eu já abusei sexualmente, agora tu pode casar com quem tu quiser. Infelizmente, né, ainda acontece algum tipo de situações dessa, segundo o que a gente fica sabendo, tanto na mídia, como já chegou ao conhecimento dos conselhos aqui do Acre, né? Eu também estou na presidência da Associação dos Conselheiros Tutelares do Estado do Acre, e a gente escuta situações que os conselheiros relatam para a gente. Conselheiros que descem o rio, gente, sabe? Conselheiro que muitas vezes vão fazer notificação de bicicleta, porque não tem uma estrutura adequada para oferecer o melhor para a nossa comunidade. Por isso que eu falo, pastor, né, que se os governantes, né, soubessem a importância desse órgão, pegaria esse órgão, colocava bem pertinho de você e daria o que ele precisa, condições de internet, computadores, condições de um carro, as condições mínimas e básicas que a gente possa chegar até a violação, os violadores que estão violando os direitos das nossas crianças e adolescentes. E, infelizmente, o Conselho Tutelar, por desconhecimento de muitas autoridades governamentais, né, a autoridade máxima dos municípios, que são os prefeitos ou prefeita, muitos deles, não vou generalizar, mas assim, não oferece as condições necessárias para que o Conselho Tutelar possa trabalhar. Durante o ano, Nayara, você tem assim, mais ou menos, quanto tempo você já está trabalhando com isso? Quanto tempo? Vamos começar por aí. Eu sei que eu tenho essa cara de 20, gente. Não, tem um mistério, tem um mistério. Com a Joana, eu conversei com ela assim, a Joana tem 15, 16 anos. Pois é, uma cara de 22, Isso. Obrigado. Mas esse ano, pastor, eu faço 24 anos, não, de idade, gente, viu? De trabalho. Que eu trabalho na área da infância. Eu iniciei em Sena Madureira. O segundo Conselho Tutelar no Acre foi fundado em Sena Madureira, em 1998, tá? E daí a gente ficou 6 anos como conselheira, depois eu fui convidada para implantar o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, implantamos em Sena Madureira, e quando Deus me trouxe para cá, através da doutora Tapajós, eu tenho muito carinho e consideração para ela, né, em memória, né, que ela já faleceu, e o doutor Maia e o doutor Almi, que estão vivos para contar. Fiquei representando, né, em um local que ela colocou de confiança, e depois de 45 dias, eu disse, Senhor, e agora? Eu gostaria de permanecer. Fui convidada a ficar em Rio Branco, aí trabalhei em CRAS, depois fui trabalhar com a doutora Eva Evangelista, né, a desembargadora. Depois fui convidada para implantar o Serviço de Acolhimento Familiar, que foi onde eu conheci essa princesa, né? Ela fazia serviço social, eu era assistente social, implantamos o serviço de... Aprendi muito a com família ela. acolhedora, né? Que é um serviço, é uma paixão, né? Que está aqui no Estatuto da Criança e Adolescente. E depois eu fui concorrer para o Conselho Tutelar em 2015, ganhei, saí para a reeleição, Deus me deu a grande vitória, né? Eu agradeço muito a Deus e a todas as pessoas que se disponibilizarem em ir, né, votar, que não é obrigatório. E aqui eu estou. Fora isso, a gente tem o trabalho, né, que a gente trabalha com crianças também, tem o trabalho, né, que a gente faz, trabalho missionário, sou conhecido como Tia Naira também. Tem um programa todas as quintas-feiras na Rádio Boas Novas, das 7 às 7h30. Bom dia, Vida Kids com Tia Naira. Segue lá a gente no Instagram, Tia Naira, tá bom? Ou Lucinara Carvalho. Você vai lá me acompanhar pelas redes sociais. Eu amo servir. Eu acredito que quem está como conselheiro tutelar, que realmente veste a camisa, você está lá para servir, sabe, pastor? Tratar bem a comunidade, acolher aquelas crianças, porque ninguém vai lá no Conselho Tutelar deixar flores para você. Todas as pessoas que chegam no Conselho Tutelar com alguma situação, problemas. E você precisa dar encaminhamento. Eu só queria ressaltar algo aqui, pastor, que quando chega uma denúncia, né, de violação de direito contra a criança e adolescente, não somente a criança e o adolescente é atendido. Ali toda aquela família vai ser atendida, porque como tem medida de proteção, conforme o artigo 101, que é aplicada à criança e adolescente, o artigo 129 tem as medidas que são aplicadas aos pais ou responsáveis. Então, toda a família acaba sendo atendida e encaminhada,
né, aos programas, serviços pelo Conselho Tutelar. E durante essa grande experiência aí que você tem em média, mais ou menos, por ano, quantas denúncias, quantas pessoas procuram vocês lá no Conselho Tutelar? Olha, somando, a gente está fazendo a contabilidade dos 3 conselhos aqui em Rio Branco, né? Hoje, o ano passado, de 2021, nós tivemos 1.500, eu acho que 1.506 exatamente. Nossa. 1.506 pessoas denunciaram, né? Então, dessas denúncias, a gente pede, quando as pessoas também for denunciar, passe o endereço completo, porque muitos, é a Joane, um exemplo, a casa é amarela, mas qual é a rua? Ah, eu não sei a rua, então fica difícil, então, entendeu? Vamos aí dá um endereço improcedente. Doutora Joane, me né? ajuda, vamos fazer a matemática. Se tem mais ou menos mais de 1.500 casos. 1.500 casos por ano, o ano tem 362 dias. Então, dá uma média mais ou menos aí de 2, 3 casos ao dia. E muitas vezes, mais pastor, ou menos isso. já chegou dado, de 5, 6 casos durante o dia. Nossa. Só que tem um dado, né, que a gente já sabe que a cada 3 crianças, uma é abusada sexualmente, né? A cada 3 crianças. Então, todo dia. Todo dia. E as violações de direito aqui que está no topo. É a negligência, maus tratos, violência sexual, o abandono, sabe? Então, assim, quando eu recebo, né, o colegiado, é bom falar para a comunidade, a sociedade que está nos assistindo, que o Conselho Tutelar ele é composto por 5 conselheiros. Então, assim, no estado do Acre, nós temos 25 conselhos tutelares, sendo 2 em Rio Branco sendo 3 em Rio Branco e 2 em Cruzeiro do Sul, e nós temos 125 conselheiros. Cada conselho é composto por 5 membros. Recebemos a denúncia ou notificação de violência, senta o colegiado, vamos deliberar. O que nós vamos fazer em cima dessa situação? Nós deliberamos e aí a gente faz o encaminhamento. Eu posso tomar uma decisão sozinha, que a lei municipal me permite. Um exemplo, hoje eu estou no plantão, sobreaviso, 24 horas. Se ocorre uma situação, eu tenho a prerrogativa em tomar uma decisão, mas no dia seguinte eu tenho que submeter ao colegiado, entendeu? Que juntos, né, nós vamos continuar dando alguns encaminhamentos. Então, assim, eu particularmente, eu amo ser conselheira tutelar. Eu me identifico, sabe? Legal. É um chamado. É um chamado. Eu sei que é por um tempo, né? Porque eu sempre gosto de agir e seguir o que Deus tem para mim. Mas enquanto eu estou lá, eu gosto de dar o meu melhor na condição que eu tenho, enquanto eu não tenho condições de fazer melhor ainda. Então, a gente precisa do apoio, né, da prefeitura, que, conforme o artigo 134 do Estatuto da Criança e Adolescente, são eles os responsáveis de manter a manutenção para o órgão. Então, assim, é uma missão, é uma responsabilidade árdua. A gente se depara com N situações, né, que não é todo mundo, né, não é desqualificando ninguém, mas nem todo mundo, eu acredito que teria coragem de ser conselheiro tutelar. Né? Hoje, conversando com uma pessoa, eu disse, olha, eu não teria coragem de ser conselheira tutelar. E a pessoa começou a chorar. Foi lá fazer um levantamento de alguns dados, a gente começou a contar, e a pessoa desmoronou. Eu não tenho coragem de ser conselheira tutelar. Tem que ter um equilíbrio emocional muito grande. Muito, pastor, muito tem que ter. É bem interessante, Joane, vou fazer uma pergunta aqui para a Joane. Eu estava fazendo um estudo, Joane, e eu encontrei aqui, tem um camarada que inventou uma inteligência artificial e criou nudes de falso, mais de 100 mulheres, e está compartilhando nas redes sociais. Como que é isso? Parece que o camarada ele pega o rosto de uma mulher e o corpo de outro, faz uma montagem e joga, como fosse a pessoa. Sim, a tecnologia de deepfake. Como que tá isso? Que negócio louco é esse? Eu fiquei assim, falei, essa eu vou levar para a Jojo Responde. A inteligência artificial, né, já é uma evolução, né, da tecnologia. Então, o que acontece? Eles sempre colocam e usam o Telegram, né, porque o Telegram ele ainda não tem uma representação no Brasil. Então, não tem como entrar com processo judicial contra o Telegram. Então, eles usam o Telegram porque é mais fácil tá podendo mexer lá com as partes fakes, com poder manipular né, os crimes cibernéticos.
Então, como é que ocorre esse deepfake? É um programa em que pega o rosto de uma pessoa e coloca no corpo de outra. Né? Isso ocorre muito para fazer aqueles filmes pornográficos, né? Que às vezes colocam das partes das famosas, celebridades. Então, pega o rosto dela e coloca no corpo da atriz, né? Pornô, porque Mas você tem um até a fetiche, pessoa- porque você tem Até a pessoa descobrir isso já rodou muita já coisa. rodou, então, e também não tem como agora, né? Então, por isso que o ministro Barroso, porque quando teve em 2018, acho que foi em 2018, ocorreu as situações das fake news, Isso. né? E agora eles estão querendo derrubar o Telegram devido às eleições esse ano. Sim. Então, estão querendo derrubar, porque como não tem representação, não tem como entrar com processo contra fake news, contra os crimes. Porque no Facebook, no WhatsApp, nessas outras redes sociais, ele não consegue fazer isso, mas no Telegram... Eles conseguem. A situação é que tem representação do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, para poder entrar com processo. Tem representação no Brasil. Então, você pode entrar com um processo e para remover o conteúdo. Só que no Telegram, não. Então, eles já entraram com pedido, já não tem resposta do Telegram, porque não tem representação no Brasil. Eu achei muito alto o número, é 100 mil mulheres. 100 mil mulheres. E isso também não é somente com as celebridades. Também é com Pessoas pessoa normais, normal. anônimas. Às vezes você tá lá com a sua rede social aberta, você posta uma foto de biquíni, você posta uma foto de corpo inteiro, né, o corpo inteiro na foto, e a pessoa, por alguma maldade, quer cometer esse ilícito contra você, aí pega só o seu rosto, ou tem algum fetiche, é uma perversão sexual, né, tem alguma possessividade sobre você que você nem sabe. Às vezes tem gente que pode estar aí loucamente com obsessão por uma pessoa e usam para essas determinadas situações. E também ocorre muito com as crianças, né? E foi um dos grandes aumentos nos casos na pandemia, né? Como a gente até 163% teve um aumento de casos de pornografia infantil virtual. Justamente. Um dos dados, até que estou aqui na minha mão, foi justamente isso. Parece que o camarada, através desses jogos online... Jogos online, para atrair as crianças. Mais de 60 crianças, a pessoa, no caso, tem foto de nudes através dos jogos. E saiu distribuindo nas redes sociais aí tudo. É porque a violência psicológica que ocorre. A criança, ela é inocente, ela tá ali, ele usa o meio, o abusador, o pedófilo, ele usa o meio de como atrair uma criança. Como é que atrai uma criança? A criança é inocente, atrai pelo que ela mais gosta, brincar. Né? Então, ela usa dessa manipulação psicológica para atrair ela, para conseguir a atenção, para conseguir a confiança da criança. E às vezes vai começando a falar para ela que envia uma foto, é normal, é natural. Não conta para sua mãe, não conta para o seu pai. Aí depois começam as ameaças. Quando ela ganha a confiança da criança... Quando ela consegue a primeira foto, já foi. Aí já começa o outro tipo de violência psicológica, que é a ameaça. Então ele vai ameaçando, né, dizendo assim, eu vou jogar na internet, eu vou contar para o seu pai isso aqui. Então, vários tipos de ameaça, né, psicológica com a criança, e ela acaba tendo que transmitir mais e mais fotos de cunho sexual para perversão, para alimentar a perversividade do homem. Tá vendo como que é as coisas? Nada melhor que a Jojo responde. E nós tivemos uma situação aqui, né, no Acre, né, um adolescente começou a se conectar, né? E a gente não sabe quem é que tá do outro lado. E aí eu estava no sobreaviso, isso foi em 2019 ou 2018, quando 1h30 da manhã a polícia militar liga. Então ele saiu desse município sem autorização dos pais. Aí quando chegou aqui em Rio Branco, o que ele conheceu pelas redes sociais, a internet, né? Não era. Então, ele conseguiu sair do local onde ele estava sendo mantido e correu e pediu ajuda da polícia. Então, depois a gente conversando com ele, se apaixonou por uma pessoa que não era nada daquilo. Era fake e news. acabou vindo, e a idade, o adolescente, era um adolescente,
Então, assim, a gente precisa que os pais tenham muito cuidado com isso. Meu filho está dentro de casa, mas ele está dentro de casa, mas quem está controlando, né? Eu sempre gosto de citar assim, eu sei dirigir. Então, quando você chega no semáforo, ele tem 3 cores, né? Isso. O vermelho, pare, o amarelo, atenção, e o verde, siga. Se eu estou com o celular, lá não tem esses sinais, né? Ó, para adolescente, amarelo, atenção, é verde, pode ver. Não existe isso. O controle. Então, os pais, ele é o principal responsável, eles são os principais responsáveis por criar e educar. Então, ele precisa colocar limites desde a criança, quando você entrega, né, um tablet para uma criança, o dedinho já vai, né, assim, é incrível. Então, eu tenho que ter, pais, eu peço a vocês, tempo, mas um tempo de qualidade. Eu posso ter só 10 minutos, mas que esses 10 minutos seja de qualidade para o meu filho, para a minha filha, e ter o controle. Eu posso citar algo que nós estamos acompanhando. Hoje, lá no primeiro conselho tutelar, eu recebi uma família. Então, uma criança, 11 anos, viciado em celular. Viciado em celular. Sabe, o olho dele parece aquele rostinho de panda, urso panda, assim, tipo o meu, assim, sem dormir. Só que eu durmo, tá, gente? Pelo amor de Deus, o celular não. Então, a gente ficou preocupado, mas vocês não colocam? Não, mas a gente coloca. Só que às vezes ele se acorda e vai pegar e a gente não quer dar, ele tá totalmente viciado. O que ele tá assistindo? Aí foram ver o que ele estava assistindo. Jogos que incentivam, né, a tirar a vida. A violência, né? Jogos que incentivam a violência. Então, assim, pais, o controle está na mão de vocês. Eu que compro, eu que dou. Então, tem que ter o horário, tudo direitinho. Tudo em ordem. Assim ele pode, né, estar no celular, mas sabendo que vai estar sob o seu controle. E se ele descumprir as regras, tem a disciplina que deve ser aplicada. O grande problema que eu vejo, Anne, também, Nayara, é que muitos pais também estão sem controle sobre o celular. Consigo mesmo, os pais. Se os pais não têm o controle, os filhos... Criança vê, criança faz. Passa a noite no celular, não tem limite, na verdade. Da outra vez que a Joane esteve aqui, a gente conversamos que tudo parte da educação. Sim. Educação. Né, a base de tudo, é a educação, né? E é um dos pilares, né, do que eu desejo realmente implantar uma educação digital, porque com essa evolução, a gente já está mudando o nosso jeito de educação. Sim, sim. Então a gente tem que começar a explicar, porque também, como ocorre esse vício pelo que é virtual, porque a nossa vida já está começando a ficar conectada 24 horas, até o emprego, né, nossa parte profissional já está voltando tudo para a parte virtual. Então, querendo ou não, às vezes você vai estar com o seu filho, vai vir alguma coisa do seu trabalho que você vai ter que resolver pelo celular. Então, assim, você já vai ter que ter esse controle, o domínio próprio, né, em relação à parte virtual. E tudo vai da educação. Você tem que informar, você tem que colocar os limites, você vai ter que colocar também a prevenção, colocar também, informar as consequências do que está inserido no âmbito virtual. Realmente é essa parte, assim, agora vamos ter que ensinar as pessoas a como se comportar no ambiente virtual. Porque eu, na verdade, eu conheço um pouco a área de tecnologia. Eu me lembro que, não é muitos anos atrás, há 30 anos atrás, o celular não fazia tanta coisa que faz hoje. Quando lançou o celular, a intenção do celular era ligar e desligar. Sim. E receber a mensagem. Mas depois a gente vimos que começou a vir Instagram, redes sociais, Facebook, etc e tal. Só que não chegou a educação para explicar como usar esses conteúdos. Então todo mundo queria comprar. Começou a comprar e começou a ter acesso. E eu percebi que durante esse curto tempo, que é coisa de 30 anos, não é coisa de muitos anos, de 30 anos para cá, quantas coisas boas as redes sociais trouxe. Tem muita gente que ganha dinheiro até com as redes sociais. Sim. Mas também quantos prejuízos causou e está causando na sociedade por falta de educação. Então é algo que a gente percebe que
é algo que a gente percebe que precisa alguém fazer alguma coisa. Ou vai ser via podcast Alex, ou vai ser via palestra. Alguma coisa nós precisamos fazer para ajudar a sociedade. Por exemplo, estamos nas vésperas de carnaval. Então, eu estava dando uma estudada, nesse período de carnaval, esse nível de pedofilia, tanto física como virtual, cresce muito mais que durante o período normal. Porque parece que chega o período de carnaval, tudo pode, é tudo liberado. E as pessoas que têm uma má intenção aproveitam esse período para tirar foto, divulgar, para fazer maldade, né? E como que vocês veem isso? Vocês que são da área aí, que gostam de trabalhar com criança e adolescente, esse período de carnaval? Eu estava só falando e aqui pensando, né? A gente sabe que educar, né? Educar e criar são duas coisas. Tem alguns pais que só criam, achando que só dando alimentação. Tem casa, comida, Mantém na tá bom escola, demais. mantém na Exatamente. Mas assim, o amor, o afeto, o carinho, né? Então eles são responsáveis, assim, por muitas situações. E nós já se deparamos com uma situação que muitas vezes eu já vi em televisão, eu já vi pessoalmente a sensualidade na questão da criança. Então é carnaval, então eu vou vestir a criança, vou colocar ela assim, sensual, e aí coloco uma garrafa, começa a descer na boquinha da garrafa. Né? E isso a criança inocentemente não está entendendo. Mas tem um mau caráter ali, tem um pedófilo ali, tem uma pessoa com o coração totalmente mau. E muitas das vezes o pai e a mãe ficam até rindo, que bonitinho, Exatamente, que legal. e próximo, porque os maiores Sim. violadores são pessoas são. de confiança da criança, da família, né? E ali se sente atraído pelaquela criança. Não, mas é o carnaval, eu vou colocar ela da maneira que eu quero. E aí acaba, né, provocando, né, no sentido, por mais que não seja a intenção dos pais colocar mas quem está do lado a gente não conhece. Não conhece. Né? Então, assim, é porque é carnaval que eu vou agora me desleixar, relaxar e colocar. Não, o cuidado tem que ser constantemente. Nós estamos em pleno século XXI. Aí chega uma pessoa mais intenção, vou tirar só uma Vou fotozinha tirar aqui da só sua uma filha, da sua fotozinha filha. da sua filha, e começa a publicar, e aí, ó, vai para o mundo aquela foto, né? Eu, em uma das palestras, e a doutora Joana está convidada para ministrar, né, no nosso encontro estadual que vai acontecer em julho, tinha um delegado, né, ministrando sobre os crimes cibernéticos. E uma coisa que ele chamou a atenção e que eu não tinha observado, quando eu posto uma foto, ali eu torno pública, é uma praça, né? Então eu tenho que ter todo cuidado, então não tenho que estar ali postando a minha vida pessoal para todo mundo. Tem pessoas que onde está é um clique, é um clique. Ali também, como o delegado nos colocou, está despertando um mau caráter para estar te seguindo, cometer um assalto, cometer uma violência sexual ou uma violência física. Então ele começou a chamar a atenção. Eu recebo a doutora Joane no conselho tutelar, e aí ela começando a conversar comigo, né? E eu já sou fã dela, sou fã 2 vezes agora. Aí ela disse, tu já pensou em colocar aqui uma fita na questão do computador, né? Sim. Ali eu digo, mas por quê? Ela foi explicando, né? Então, assim, todo o cuidado é importante. A gente não vive mais no século, na minha época, a época do pastor Alex Carvalho, que é meu parente, entendeu? Que a gente, ó, eu sei que ser criança brincar, pular, subir no pé de goiaba, e muitas famílias hoje preferem dar o celular, nada contra, mas tem que estar com cuidado. Mas a criança, muito dela, não sente mais nem o cheiro da terra, não sabe o que é brincar, de esconde-esconde, não sabe o que é brincar da manja, e pular elástico, esse negócio todo, entendeu? Então, a gente sente falta disso. Então, pais, ame os seus filhos, tenham cuidado. Filhos, respeitem os seus pais. Respeito é o primeiro mandamento com promessa. E eu não posso, não sai de mim, Jesus. Eu não quero que ele saia. Mesmo um conselheiro tutelar, né, serva do Senhor, eu não escondo isso. Honra o teu pai, é o primeiro mandamento com promessa. Pai, não provoqueis a ira nos vossos filhos. Entendeu? Então vamos nos amar, vamos dialogar. O amor dentro. Eu posso ser uma pessoa rica ou uma pessoa pobre, mas se eu tenho um amor dentro da minha casa, se eu tenho um diálogo,
tenho certeza que a educação dos teus filhos vai refletir positivamente lá na frente. Isso é uma das, só complementando, dos pilares da educação digital é o diálogo, né, entre os pais e os filhos. Porque você vai ter que ultrapassar aquela confiança que ele tem no abusador, você vai ter que conquistar de volta para você, né, como pai. Isso então, demora tempo, né, Johnny? Demora, é um porque trabalho, você vai ter que né? construir. E a construção, ela requer tempo. Então, não tem como um dia para o outro você... o que foi que aconteceu? Não tem, a criança não vai falar. Você vai ter que viver conforme ela está ali. Entrar naquele mundo dela, com muito carinho, com muito amor, e tentar trazer ela de volta à existência normal. O seu filho, ele gosta muito de jogos online, certo? Como é que você vai tirar o seu filho dos jogos online? Você não vai pegar e simplesmente acabou, você não vai mais usar, vai gerar um conflito. Como é que é? Mas não é mais fácil você sentar do lado do seu filho, vamos jogar junto? Vamos conversar, vamos atrair, vamos dialogar. É bem interessante isso aí, Joane, que a maioria desses jogos online, ele é extremamente violento. É arrancar a cabeça do não sei quem, é matar não sei o quê. E depois que a criança passa 8 horas em frente ao computador jogando, quando ela volta para, tipo assim, a realidade dentro de casa, já está, querendo ou não, na mente dela, aquele jogo já atuando. Daqui a pouco a criança começa a ter violência normais, o pai fala, por que meu filho é assim? Mas passou horas e horas jogando jogos sem os pais conhecer o que está acontecendo. E a gente viu também, né, o doutor Joane, esses jogos que eles levam à morte, né, competitivo, que já aconteceu, gente, aqui no Acre também. Pessoa tirar a vida, né? Aquelas apostas, vai começar a mutilar. Foi a baleia, foi o da baleia. Então, é horrível. Então a gente vê assim que nós precisamos fazer alguma coisa, Juju. Os jogos de baleia azul, baleia rosa, baleia não sei de quê, né? Eles criam várias situações e aí se eu não tenho um controle, as nossas crianças vão começar Nós precisamos usar o que nós temos hoje. Hoje nós temos uma informação acelerada. Então, se a informação acelerada para a parte maléfica está indo, às vezes, mais rápido do que a benéfica, então a gente precisa trabalhar. Quem é que vai trabalhar com isso? São as pessoas que estão com o conhecimento. Eu sempre digo que a tecnificação do assunto é a pessoa que tem que abordar aquilo ali. Né? Até a mesma coisa que a gente estava falando no podcast passado, em relação às igrejas, né? Como é que você poderia estar modificando dentro das igrejas? Pedindo capacitação para líderes, para pastores, porque às vezes a gente não sabe lidar. Porque a família, ela se constrói dentro, às vezes, da igreja. A família, realmente, a gente não pode tirar isso, né, de tempo. Então, às vezes, os pais estão ali com aquela inocência de que eu e minha casa viremos ao Senhor. Tá, mas aí, essa parte de informação, essa parte de educação, às vezes está destruída dentro de casa. Exatamente. Então, você precisa ter essa atenção sobre os teus filhos. E é bem interessante isso que... Independente que a gente somos profissionais em algumas áreas, mas nós temos temor ao Senhor. Sim. E tem um tema aqui que eu quero conversar até com vocês, que aconteceu lá na cidade de Nova Gama. Pastor é preso suspeito de estrupar a própria sobrinha adolescente. Essas coisas igual me entristecem muito, porque as pessoas igual poderia semear o bem, ela acaba arrancando a pureza, né, fazendo uma maldade que acaba marcando a pessoa para sempre. E como que vocês veem essa situação dos líderes religiosos usando, teve um caso que aí o mundo todo conhece, daquele João de Deus, né, que era um grande líder e teve, né, acusações e foi provado, né, que teve abusos, né? Como que vocês veem isso? É lamentável, né? A princípio é lamentável. Mas eu digo, hoje, com uma nova visão que eu tenho, a igreja, ela tem pessoas que é a mesma coisa que estão fora, né? Então, assim, não é estar dentro da igreja, é o caráter da pessoa, né? Infelizmente, muitas pessoas se escondem atrás de uma religião, atrás de Deus, usando o próprio nome de Deus, para benefício próprio. E, infelizmente, é uma guerra, a gente não pode esconder isso, que é uma guerra, além de ser uma guerra espiritual, vai ser uma guerra física, mesmo com pessoas boas
e tendo que lidar com as pessoas ruins, de coração ruim, de mau caráter. E eu vejo que uma coisa que eu anseio realmente que dentro das igrejas aconteça é que os testemunhos de pessoas boas prevaleçam. Mais do que Eu não sei se você pode concordar comigo, mas a maioria das pessoas que vão testemunhar, sim, não tenho nada contra, que isso é muito bom, que a pessoa informe o milagre que aconteceu na vida dela. Mas sempre são pessoas que já falaram assim, eu vim de um local ruim, agora eu sou uma pessoa boa. isso. E a pessoa boa, de fato, que realmente é uma pessoa Sempre boa. foi uma pessoa boa, parece que o testemunho dela não tem O força. testemunho dela não tem força. É, Então, assim, eu já percebi parece isso, que Joana. os valores estão realmente distorcidos dentro da igreja. Isso é Né? verdade. Jesus, ele sempre, desde o início, ele foi uma pessoa boa, ele foi uma pessoa com caráter, e tudo. Então, o testemunho dele prevaleceu sobre aqueles Justamente. demais. Aí quando E fala agora- do diabo, parece que o diabo tem mais força que Tem mais Jesus. força. Parece que é muito bom você ter tido uma vida ruim e agora ter uma vida boa, É. né? A todo mundo, não estou Sim, querendo não, dizer te aqui entendo. de fazer alguma menção assim que não é bom, mas que chamassem, que incentivassem, sabe? Que dessem valor às pessoas que todos os dias ali batalham para ter uma Sim. guerra consigo mesmo, para ter um caráter, sabe? Para que as pessoas possam enxergar esses valores. Valorizasse, né? Valorizar A fé da pessoa que a fé da pessoa verdadeiramente que está ali, verdadeiramente- né, fazendo o que é o certo e tal. Valorizar, na verdade, É. também, assim, valorizar a fé A da fé. pessoa. Porque assim, esse tema é um tema até meio complexo, porque a gente liga a televisão, entra na rede social, a gente vê muito desses casos loucos, né? A gente, esse líder religioso, João de Deus, né? Sim. Acho que tá preso e tudo. A gente vê que o cara, dentro da crença dele, era respeitado, mas daqui a pouco você foi ver e começou a vir à tona muitas coisas. A Igreja Católica também, a gente vê, né, lá já partindo de Roma, quantas denúncias dessa situação de pedofilia. Sim. E até está uma polêmica aí, até o Papa, eu estava dando uma lida, que ele está vendo se autoriza os padres a casar, para ver se diminui essa situação de tanto abuso. Eu fiz uma pesquisa, né, na pós-graduação, entre 2.800 a 4.200 abusos sexuais dentro da Igreja Católica que ocorreram ao longo de acho que foi de 50 anos, entre 2.800 a 4.200 abusos sexuais. Então, assim, é muito grande. E agora também teve um outro dado, não podemos deixar a parte da igreja protestante. Sim. Também. Nos Estados Unidos teve um líder que ele, em uma década, cometeu 700 abusos sexuais. É muito grande. Com as mulheres na igreja. Em 10 anos, 700 mulheres foram abusadas sexualmente por um líder religioso. E ele assumiu, né? Todos não tinham como ele não assumir, né? 700 mulheres. E esse é um assunto que é pouco falado na igreja, e as mulheres, as pessoas que tanto mulher como homem também, às vezes tem meninos, criança, homem, né, que é abusado, mas como a igreja ela não fala publicamente, abertamente, as pessoas ficam com vergonha, com medo de denunciar. É a verdade, educação sexual, né? Que é a educação sexual, que tem que ser um ponto discutido. Eu penso também, né? Eu acredito assim que as igrejas elas precisam, independente da placa, Sim. né, da oportunidade, né, para que pessoas que tenham conhecimento e possam levar para esclarecer, né, a Bíblia já fala, o meu povo merece falta de conhecimento. Conhecimento não é só Bíblia. Conhecimento, assim, de tudo, né, passou um pouco. Então, assim, essa situação, não vamos longe, né, a semana passada, se não me engano, aqui em Porto Velho, né, o líder de uma igreja casado e tudo, e mantendo uma relação com um adolescente. E aí a adolescente engravidou, né? Ele deu uma chave, né? Eu não sei como é que chama essas coisas no pescoço. E aí pensou que tinha matado, e aí ela se mexeu, ele foi na cozinha, né? Segundo o que está nos jornais, e matou ela, né? Porque ela estava grávida. Ou seja, e eu fico assim pensando, muitas pessoas, né, pastor, tem duas coisas que eu tenho aprendido. Tem os escolhidos de Deus, que
o senhor me ensinou, e Isso. tem as pessoas que se escolhem. Se lança. Se lançam. Essas pessoas que se lançam, né? Muitas delas, né? Não vou generalizar, já cometeram ou cometem algum tipo de uma violação de direito, né? Seja física, seja verbal, né? Seja violência sexual. E a gente tem se deparado. Vamos aqui em Rio Branco, tem situações que já aconteceu quando você vai ver pessoas de dentro da igreja. Como assim? Entendeu? Ou seja, se escolheram, né? Não foram escolhidos, porque eu acredito que nós somos falhos, somos pecadores, todos os dias nós erramos, mas assim, violentar, pastor, machucar uma criança, sabe, inocente, sabe nem o que está acontecendo. Isso é um absurdo. E a gente não pode simplesmente dizer assim, não é problema meu, não, é problema seu sim. Que se você não denuncia, você está compactuando, dizendo assim, ó, continua essa violência, né? É bem interessante, né? Tanto você que trabalha com isso, a Joane também, que já foi líder já de jovem, de adolescente. As igrejas, na verdade, poucas igrejas se preocupam realmente 100% com o ministério infantil de adolescente. Porque, assim, a gente conhece muito o ministério, tanto aqui no Acre como fora do Acre, e tipo assim, sempre eles ficam lá no canto. Os meninos, vai para a salinha. Os meninos, vai para não sei aonde. E as pessoas não dão muita atenção às crianças e aos adolescentes. E eu percebo que a igreja precisa rever os seus conceitos, as lideranças precisam rever os seus conceitos, mas trazer a luz para essas crianças e adolescentes, para que eles se tornem um jovem, um adulto, sadio e seja uma sociedade melhor. Eu não vejo um caminho se não for pela educação, se não for pelo conhecimento. Também não vejo. Eu não vejo um outro caminho, tipo assim, não, fique tranquilo que vou lançar um aplicativo na internet que vai resolver o problema. Não vejo isso. Não vai acontecer. Eu vejo que a base familiar, a igreja fazendo a parte dela também, a associação, no caso assim, a estrutura, o Estado, né? As leis também, que tem vários, né? Deputados, senadores, porque nós precisamos fazer algo para a gente ajudar a população a se tornar melhor e nós também se tornar melhor. Mesmo que a gente tenha um pouco de conhecimento, né, que a gente está em fase de aprendizagem, todo dia estamos aprendendo. Sim. Eu sempre aqui como, né, colega, estou aprendendo algo conversando com vocês. Então eu vejo que nós precisamos se posicionar de uma forma que a educação é o caminho. Eu não vejo outra área. É verdade. É assim, a gente aprende, né? Como já aprendi hoje, né, com a Joane, com o Senhor. E a gente falando também, a gente acaba aprendendo mais, reforçando. A educação, pastor, ela é a base de tudo, né? A educação, independente da posição ou classe social, as condições que você tenha, a educação, ela é a base. Porque ali, você não vai construir uma casa, né, de cima para baixo. Isso. Então, tem que os alicerces, pilares. Tudo, os pilares, tudo. Então, assim, a família é a base de tudo. E a gente, no Conselho Tutelar, né, o que a gente visualiza também quando eu estava no CRAS, no acolhimento familiar, muitas crianças e adolescentes hoje não são criadas pelo pai e pela mãe. Muitos só têm a referência do pai, da mãe, ou do tio, ou da avó, do avô. Né? E muitos já começam a crescer revoltados, que a gente já viu várias situações com crianças de 10, 11, 8 anos. Meu pai não gosta de mim porque ele me abandonou, revoltado, que muitas vezes ouve, né, a pessoa falar e acaba cometendo, às vezes, a alienação parental, que é um outro assunto também, né, a questão da alienação parental. Mas independente com quem a criança mora, seja com seus pais ou com seus responsáveis, a educação é a base de tudo. E ela vai refletir hoje, né? Vai refletir hoje, né? Porque daqui a um tempo nós vamos estar, e aí quem que vem nascendo, qual é essa geração que nós queremos? Qual é a geração que nós queremos? Então isso me preocupa, muitas vezes arde o meu coração. Meu coração muitas vezes queima, digo, como pode? Sabe, durante um mês você vai contabilizar 30 casos, aí quando chega no final do ano dá mais de 1.000 e poucas situações. Triste, né? O que está acontecendo? Né? Cadê? E eu gosto muito de citar o que eu vivo, né? Ali no Conselho Tutelar. E uma das situações que chegou recentemente para nós também, né, é justamente isso. Eu atendi uma criança e ela correu e me abraçou. Tia, eu posso te abraçar? Eu digo, lógico que pode me abraçar.
a minha mãe não me abraça, ela só fala palavrão comigo. Quantos anos você tem? Eu tenho 6 anos, tia. Tia, deixa eu ficar contigo. Sabe, pastor, então isso parte do coração da gente. Aí você escuta, abraça a criança, depois você vai conversar com os pais, com a mãe. Mãe, o que está acontecendo? Não, porque quando eu era criança eu não tive carinho da minha mãe, aí eu não vou dar carinho também, ou seja, replicando aquilo que a doutora Joana falou desde o início. Então, isso é um absurdo, gente. O fato do meu pai não me abraçar não quer dizer que ele não me amava quando eu era criança. Então, cada geração vem com um ano. Agora, não vai repetir o que aconteceu. Ensine a criança o caminho em que ela deve andar. E tenha certeza, conforme ela vai crescendo, não vai desviar dele. Tenha certeza disso. E o melhor caminho, eu preciso te falar, que é Jesus. É isso aí, Jojo. Muitas perguntas lá na sua internet, como que tá? Foi muito bom a primeira vez que você veio aqui, a segunda vez, muito né? Obrigada. E bom. assim, as pessoas estão lá entrando, assistindo, tá gostando muito Sim. do bate-papo e tal. E eu me sinto fico muito muito honrado por você estar aqui nesse dia tão maravilhoso aqui para Obrigada. bater esse papo. Obrigada, E é bem agradeço. interessante, Joana, para a gente, ainda tem um tempinho ainda, bem interessante que durante essa minha caminhada, né, que eu sou do Rio de Janeiro, e já tem um tempinho que a gente está aqui no Rio Branco, 23 anos, estou indo para 24 anos já, né? A gente já não está tão menino assim. E ontem eu estava assistindo, domingo, né? Eu fui para o culto, depois estava assistindo a televisão, e eu vi uma matéria bastante interessante, qual eu quero compartilhar com vocês, até para ver a posição de vocês. Uma criança, né, acho que tinha 8 anos, mais ou menos, 9 anos, mais ou menos assim, de 8 a 10 anos, a escola parou por causa da pandemia, ficou parada, né, esses 2 anos parada, no estado dele também, não foi aqui em Rio Branco, e aí ele ligou para a professora, falando para a professora, minha professora, foi legal demais, está aí na internet aí, e o menino falou assim, professora, a minha mãe, ela é cozinheira, ela trabalha no restaurante, ela sabe fazer comida, ela não sabe ensinar igual a senhora podia ver uma outra forma de poder me ajudar, porque eu não estou conseguindo fazer as tarefas de casa. Então a gente vê que o mundo está modernizando, a gente vê que essa pandemia, nesses 2 anos de pandemias aí que nós enfrentamos, foi violenta e assim, e as crianças foi muito prejudicada em muitas áreas, quanto mais nessa área da educação, porque às vezes o pai, talvez, né, não teve oportunidade, não sabe nem ler nem escrever, mas o filho está na escola. E nesse momento que as crianças teve que ficar em casa, e aí tipo assim, não, vamos estudar virtualmente, vou passar a tarefazinha para você fazer. E às vezes os pais até querem ajudar, mas não têm condições de conhecimento para ajudar. E como que vocês veem isso aí com essas crianças assim, que não têm essa oportunidade igual a todos, que às vezes nem todas as crianças teve internet para poder fazer as tarefas de casa, e nem todas as crianças também teve o pai ou a mãe que tem conhecimento para poder fazer as tarefas deles. Como que vocês veem isso aí? Por incrível que pareça, hoje nós atendemos uma situação assim. E os pais foram lá porque passaram o filho dele para a 5ª série sem ele saber escrever até o nome. E como que passaram? Eles foram pedir ajuda do Conselho Tutelar para poder conversar com a escola, que o filho dele não sabe ler. E ele não sabe utilizar o celular, né, para poder fazer as tarefas, e os pais também não sabem. E procuraram essa escola, e a escola, ela não ajudou. Então, a gente ouviu esse lado, agora vamos fazer a verificação em loco amanhã na escola, para ouvir a escola, né? Então, assim, mas é preocupante essa situação, né? Quando eu falo em ensinar também a questão do caminho, né? Criança vê, criança faz. Sim. Então, assim, qual é o caminho que eu estou ensinando? É o caminho da mentira ou é o caminho da verdade? Então, assim, eu tenho 2 opções, ou bem ou mal. Sim. Então, eu preciso pegar esse momento para ensinar sempre o bem para o filho. Então, a gente vê essa dificuldade. A gente já encontrou situações em que alunos, né, não conseguiram resolver as tarefas, né, como a doutora Joane bem falou. A gente, daqui a um tempo a gente não vai saber se a gente já vai utilizar esses livros ou não, se vai ser tudo digital, tudo né? digital. Mas nos preocupa
as crianças, as famílias que não têm uma condição e que também não tiveram oportunidade, muitas vezes, até de fazer um pequeno curso, né, para como mexer no celular ou num computador. Isso vai passando, a gente não pode fechar os olhos, porque eles estão ficando, não vou generalizar, não é alfabetizados. Eles não estão alfabetizados. Eles estão sendo Entendeu? enganados. Eles estão, pois é. Então, isso nos preocupa. Muito, muito. Muito. Porque esses 2 anos parados de educação, né, nas escolas, isso vai refletir lá na frente. Vai mesmo. Refletindo já até com os adolescentes, né? No 3º ano, o Enem. Então já tiveram muita queda de aprovação. Né? Então, assim, isso reflete muito com as políticas públicas, né? A gente precisa que os governantes, precisa que os deputados, eles comecem a pensar em políticas públicas, pensar em leis em que amparem essas crianças e esses adolescentes que, em relação à educação mesmo, a educação tecnológica, não é nem a educação assim, digital, a educação tecnológica. Como é que nós vamos entrar dentro das casas, como é que vai funcionar. A gente olha os países de primeiro mundo, né, em que eles têm acesso aos tablets, têm acesso àquela educação digital, assim, tecnológica, aprendizado, né, em relação a como mexer no meio eletrônico. Sim. Então, você precisa ensinar como mexe no celular, como mexe no tablet, como mexe no notebook, e o acesso à internet. Eu tive uma experiência que eu fui para Israel e na rua tinha internet de graça, tinha Wi-Fi. Sim. Na rua. Nos países do primeiro mundo primeiro assim. Se você estiver na praça, você tem um Wi-Fi. Você estiver andando, se estiver em qualquer canto, você tem. E aqui ainda não é, porque nós somos o produto, né? É verdade. Felizmente, quando você está tendo acesso na internet, quando você está mexendo, como é que está gerando esse dinheiro para isso? Como é que eles estão ficando ricos? Como é que o Facebook está ficando rico? Como é que o Instagram está ficando rico? Como é que as redes sociais estão ficando ricas? Você é a mercadoria. É verdade. Você é o dado, você é o produto. Então, nós precisamos pensar nessa proteção de dados em relação a nós enquanto seres humanos e pensar também na base. A base hoje é a educação. Como nós temos repetido várias vezes, eu ainda vou bater muito nessa tecla, que eu vou falar, a educação Sou fã. é necessária em todos os âmbitos. Se puder falar, se puder entrar nas televisões, se você puder ir nas rádios, se você puder enfatizar que as pessoas precisam de informação, porque transforma, o conhecimento transforma. Eu sempre coloco na minha vida que o conhecimento ele é libertador. Sim. Ele liberta. Liberta tanto da gente da nossa caixinha, da nossa zona de conforto, para que a gente possa voar, como também liberta daquelas prisões em que nós somos de nós mesmos. Nós temos prisões em nós mesmos. Sim. A gente acaba vendo por outro lado, e realmente a periferia, a desigualdade, tudo é um ciclo em que vai gerar no nosso primeiro tópico aqui do nosso assunto, que foi o abuso, porque não é só o abuso, mas envolve uma família em que às vezes o que está por trás do abuso. É que nem aquela vez quando eu mexia com as partes das medidas socioeducativas. O adolescente, quando ele já cometia a infração, eu já tinha que entender o que foi por trás daquela ele fazer esse ato. Que levou. Tudo tem uma história. Tudo tem uma história. Então, quando a gente entrar dentro nessas periferias, quando entrar nas classes baixas, é necessário também informação, porque muitos deles não sabem. Justamente. Não Por tem isso o que o podcast Alex Carvalho está aí para poder tocar a trombeta junto com vocês e a gente fazer a nossa parte. O Conselho Tutelar, para a gente caminhar junto. E eu, enquanto sociedade, também puder informar. Todos nós temos uma responsabilidade. Porque nós precisamos trazer à luz a verdade das coisas. E nada melhor que a parte da educação em todas as áreas, né? Porque isso ajuda a sociedade a melhorar. Ajuda. E eu gostaria de destacar, né? A gente começou falando sobre a questão da violência sexual. Eu quero destacar aqui o artigo 240 do Estatuto da Criança, que muitas vezes, por você desconhecer, né, acaba reproduzindo no intuito de dizer assim, eu vou passar esse vídeo aqui e vamos tentar chegar, né, ao agressor. Então, assim, o que diz o artigo 240 do Estatuto? Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio
cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança e adolescente, né, pena, reclusão de 4 a 8 anos e multa. Aí o parágrafo 1º diz, incorre na mesma pena quem agencia, facilita, recruta, coage ou de qualquer modo intermedia a participação de criança ou adolescente nas cenas referidas no caput deste artigo, ou ainda quem esses contra a cena. Aí fala assim, aumenta-se a pena de 1/3 se o agente comete o crime, aí vem dizendo, né, no exercício do cargo ou função pública, aí vem dizendo. E mais embaixo, né, ele vai falar em outro artigo o quê? E aqui eu quero orientar vocês. Quando vocês receberem qualquer vídeo que tenha qualquer tipo de violência contra criança e adolescente, não reproduza. O que você tem que falar? Parem você, aí você vai levar esse vídeo à autoridade competente, sim, que com certeza vai fazer o encaminhamento. Um exemplo, eu recebi um vídeo horrível, muito horrível, agora em janeiro. E foi de uma pessoa que encaminhou para mim, de um bairro. O que eu fiz? Né? Fiquei indignada por reproduzir. Não posso. Pegou o vídeo, chegou em mim. Eu peguei e levei na Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, a DEPCA. Chegando lá, conversei com o escrivão, passei para ele. E ele, com certeza, né, a delegacia deve ter instaurado o procedimento para chegar até aquela situação absurda com uma criança. Então, não reproduza. Chegou até você, para em você. Leva a autoridade. Eu tenho medo, eu tenho vergonha de levar a delegacia. Leva lá no Conselho Tutelar, a gente faz os encaminhamentos necessários. Mas não reproduza, não deixe de denunciar. Faz a tua parte. Nesse exato momento, infelizmente, tem criança sofrendo violência, tem adolescente sofrendo violência. Faça a sua parte, faça bonito. Se esquecer, permitir, lembrar e combater. Juntos, todos contra qualquer tipo de violência contra as nossas crianças e adolescentes. Meu amigo, qual o telefone aí que as pessoas quiserem ligar para denunciar, fazer uma denúncia? Qual o telefone lá do Conselho Tutelar, professor, liga? Aqui em Rio Branco, primeiro conselho, 9971-1850, segundo conselho, 9984-5387, terceiro conselho, 9952-3933. Se você não tem crédito no seu celular ou é de outro município, Disque 100. É 0800, não cobra nada, alguém vai te atender e vai encaminhar ao conselho qual é daquela jurisdição, seja aqui em Rio Branco, seja em outro município. Disque 100 e faz a tua parte, faz bonito. É isso daí. Então, meus amigos, vocês viram aí que essas duas mulheres, serva do Senhor, além de ser serva do Senhor também, uma é advogada, a Jojo Responde, que está aí nas redes sociais, e também a nossa amiga do Conselho Tutelar aqui de Rio Branco, Nayara Carvalho, que tem o mesmo sobrenome nosso e o sobrenome aí do programa, Alex Carvalho. Minhas amigas, suas considerações finais aí, dá o telefone, as redes sociais de vocês, porque eu tenho certeza que muita gente vai assistir, vai gostar desse bate-papo e a gente volta depois conversar de outros assuntos melhores também. Eu quero agradecer mais uma vez, né, a Deus por essa oportunidade, agradecer ao Senhor pelo convite, poder dividir esse momento com o Senhor e com a Joane. É um momento único para mim. Agradecer a você aí que está nos assistindo, que Deus te abençoe. E quer me encontrar nas redes sociais, procura lá no meu Instagram, Lucinaira Carvalho, parente do pastor, viu? Alex Carvalho, não tenho dúvida disso. Isso. Os Carvalhos são parentes. E também Tia Naira, lá no Instagram, Tia Naira, né? Lá, tá lá. Tia Naira, você vai ver uma menina linda, uma princesa do Senhor. Sou eu, Tia Naira. E também colocar à disposição para outros temas que o senhor achar pertinente, né? Gente, eu estou ali para servir e fazer o melhor ali no meu Conselho Tutelar. Chamo de meu, mas é de todos, Conselho Tutelar, e também representando os Conselhos Tutelares no nosso estado do Acre. Contem conosco e façam-nos uma visita. Joane. Sim, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. É um prazer, né, poder falar o conhecimento daquilo que a gente agrega no decorrer da vida. Estar com a Nayara, que realmente foi uma mentora para a minha vida. Uma parceria forte. Parceria forte aqui. Eu tenho gratidão pela vida dela e gratidão pela sua vida. E também desejar um ótimo dia, né, uma semana, para não sei quando você vai estar assistindo.
mas saiba que eu estarei aqui para tentar passar o máximo de informação sobre a educação digital, sobre o ambiente virtual, e eu quero que você me siga no ADV Joane Lopes, ou no Eu Joane Lopes, que também tem a minha parte mais espiritual, a minha parte como pessoa, que eu também gosto também de estar aprofundando. Então, um grande abraço para todos vocês e para quem assiste. É isso aí, meus amigos. Estamos agora chegando no finalzinho aqui da programação do podcast Alex Carvalho. Fica ligadinho que tem muita novidade, muita coisa boa chegando. Valeu!